Olhem só a audácia desse moleque insolente. Quer negociar a liberdade do pai com palavras de criança? As gargalhadas ecoaram pelo salão amplo como trovões debochados. O ambiente cheirava a fumaça de lamparina e suor, e o som metálico das correntes tilintava no fundo, onde um homem magro e cansado estava preso. O pai, de cabeça baixa, mãos calejadas presas por grossas algemas, ele não ousava levantar os olhos. Seu corpo já não suportava tantas semanas de humilhação. Mas o filho, franzino, roupa simples, pele marcada pelo sol e pelo trabalho duro, ergueu a voz sem tremer. Deixe meu pai livre, e eu te curo. Um silêncio breve cortou o ar, como se a frase tivesse caído com peso de pedra sobre os ouvidos de todos. A seguir, a explosão de risos sacudiu o lugar. Homens robustos, vestidos com tecidos caros, batiam nas mesas, apontavam o dedo, gargalhavam sem piedade. Até os servos pararam para rir. Esse menino perdeu o juízo, disse um deles, enxugando lágrimas de tanto rir. Curar você, um fedelho maltrapilho, zombou o outro, inclinando-se para mostrar os dentes amarelados. E ainda ousa impor condição? Completou o chefe, um homem de olhar frio, sentado em uma cadeira ornamentada, com um anel pesado reluzindo no dedo. O garoto não recuou. Os olhos escuros encararam cada rosto à frente dele. Sim, libertem meu pai, e eu provo. O pai, com a voz embargada, tentou impedir. Filho, cale-se, não faça isso. Mas o garoto não o ouviu. Ele sabia que aquele era o único momento em que teria a atenção de todos. O coração batia como um tambor dentro do peito, mas a determinação queimava mais alto que o medo. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Uns falavam em loucura, outros em blasfêmia. A maioria, porém, queria assistir ao espetáculo da queda. Afinal, o que poderia ser mais divertido do que ver um menino pobre tentando se impor diante de homens poderosos? O chefe inclinou-se para a frente, apoiando o queixo sobre a mão. Então você está dizendo que se eu soltar esse velho inútil, você vai fazer algo que ninguém aqui consegue? Vai realizar um milagre? Vou, respondeu o garoto, sem desviar o olhar. As gargalhadas voltaram mais fortes. Alguns chegaram a se curvar de tanto rir. Um deles, debochado, gritou. Tragam logo um doente para esse moleque. Vamos ver o que ele faz. Talvez cante uma cantiga ou sopre vento na cara. Outro mais cruel completou. E quando falhar, quero ver se ainda vai ter coragem de erguer os olhos. O pai chorava em silêncio. Lágrimas corriam pelo rosto marcado pelo cansaço. Ele sabia que aquilo só aumentaria sua vergonha. Meu filho será ridicularizado, pensava. Não quero que ele passe pelo que eu já passo todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança, tão pequena quanto uma fagulha escondida, começou a nascer dentro dele. E se aquele garoto tivesse algo que ninguém sabia? Enquanto isso, os homens poderosos já transformavam o salão em um palco. Servos corriam, mesas eram afastadas, todos queriam ver a apresentação. O garoto ficou parado no centro, respirando fundo, ignorando os insultos e os risos. Vejam só, disse o chefe levantando-se. Temos aqui um espetáculo melhor que qualquer festa. O filho do prisioneiro oferecendo cura em troca da liberdade do pai. A multidão explodiu em vaias, gritos e risadas. Mas por trás de cada riso havia também uma pitada de curiosidade. O garoto respirou fundo outra vez. Sentia as pernas tremerem, mas não podia mostrar fraqueza. A cada gargalhada que ecoava, ele se lembrava do pai sofrendo na escuridão da cela. A cada insulto, ele se recordava das noites em que jurou nunca abandonar sua família. Naquele momento, não importava quantos homens poderosos estivessem à sua frente. Não importava o peso da humilhação ou o risco de ser chamado de louco. Ele tinha apenas uma escolha: enfrentar. E assim, diante do escárnio de todos, o garoto repetiu em voz firme, clara, como se o eco fosse maior que sua própria estatura. Deixem meu pai livre, e eu vou mostrar que não é riso o que vocês ouvirão,
Mas silêncio diante do impossível. As risadas diminuíram. O desafio havia sido lançado e, mesmo entre zombarias, a semente da dúvida começou a germinar. O salão ainda vibrava com restos de riso quando a porta ao fundo rangeu, revelando o corredor úmido que levava às celas. O cheiro de ferro, mofo e pele machucada escapou como um sopro antigo. Ali, para além da festa cruel dos poderosos, ficava o coração apodrecido da cidade, a prisão dos endividados, onde homens eram mais números do que nomes e a miséria tinha registro em livro. O pai do garoto era um desses números. Chamavam-no de Elias, mas nos registros ele era devedor 47B. Havia caído ali, não por vício, não por luxúria, não por crime, mas por insistir em uma teimosia rara, não aceitar o preço injusto do grão em um ano de seca. Venderam promessas, ele comprou esperança. Venderam prazo, ele devolveu suor. Venderam perdão, ele recusou o joelho no chão. E por essa ousadia, dizer não a homens que decoravam sentenças e inventavam leis, o prenderam. A cidade chamava-se Várzea Alta, um nome bonito para alguém com a cabeça sempre baixa. Erguida entre dois morros, espremida por um rio estreito, tinha a aparência de lugar que trabalha muito, mas dorme pouco. Ao sul, fiandeiras trançavam a vida em linhas. A oeste, ferreiros tiravam música do metal. Ao leste, agricultores contavam nuvens para prever colheita. Mas naquele ano, as nuvens passaram adiante. O campo rachou, a água entortou o gosto e uma febre de fraqueza começou a circular. Primeiro nas crianças, depois nos velhos, por fim nos fortes que acreditavam ser de pedra. Diziam que o mal começava nas mãos. A pele ressecava, a força sumia, o punho já não fechava. Depois, subia para os braços, minguava o peito, prendia a respiração em cordas finas. Quem tinha muito, comprava poções. Quem tinha pouco, comprava silêncio. Quase todos compravam medo. Foi nesse cenário que Elias caiu. Ele havia organizado, meses antes, algo que chamaram de sindicato de sacas. Pequenos produtores juntavam o pouco que tinham em um só armazém, vendiam juntos, recebiam justo. A cidade viu nisso uma afronta à casa do chefe, o mesmo de dedo pesado e riso fácil que agora gargalhava do menino. Bastou um atraso no pagamento de uma promessa escrita no papel errado e, de repente, a palavra fraude começou a circular como moeda. O líder do sindicato, o homem que ensinara outros a não se curvarem à primeira oferta, foi algemado sem cerimônia, exibido ao povo como exemplo do que acontece a quem sonha alto com bolsos vazios. O menino assistiu a tudo. Viu o pai ser empurrado por guardas. Viu as mãos calejadas, mãos que moldavam ferramentas e partiam pão, serem trancadas como se fossem garras. Naquele mesmo dia, alguém sussurrou ao ouvido do garoto que é isso que dá a afrontar quem manda. Ele aprendeu o gosto da raiva, sal e sangue. Desde então, todas as manhãs, o menino acordava com o mesmo barulho dentro do peito, uma martelada lenta, constante, que o lembrava do corredor das celas. Passava em frente à oficina vazia do pai, como quem passa diante de um corpo querido ainda no lençol, sem coragem de encarar. As madeiras empilhadas, as ferramentas penduradas, as marcas de cinza na parede. Tudo parado, tudo mudo. Só não estava quieto o rumor da doença que a cada dia inventava novos rostos. As mulheres começaram a sussurrar que o mal morava na água. Os homens juravam que vinha da poeira. O chefe soberano dizia que vinha da indisciplina e que a cura vinha da obediência. Mandou erguer barreiras no mercado, reduzir as feiras, cobrar taxas de proteção sanitária. Quem não pagasse ficaria do lado de fora, exposto ao vento e ao próprio azar. Alguns morreram sem pagar, muitos pagaram sem viver. Foi nesse chão de desconfiança que o menino começou a notar algo que ninguém via. A doença tinha padrão, como os nós de uma corda.
Quem trabalhava nos galpões abafados caía primeiro. Quem bebia do poço raso da Rua do Fio adoecia mais. Quem descansava no galpão de secagem, onde a fumaça embranquecia o ar, por vezes melhorava depois de algumas horas, longe dali. Ele não tinha nome para isso, não dizia fungos, vapores, coliformes, dizia do jeito que sabia. O ar grosso faz mal, a água parada dá febre, o pano molhado na testa baixa o fogo, o sol da manhã ajuda, o sal com água amansa a fraqueza. Era filho de artesão, mas no silêncio aprendia com o mundo como quem ouve uma língua sem professor. À tarde, enquanto a cidade discutia remédios caros, ele caminhava até o rio mais alto, onde a corrente parecia não aceitar sujeira, e observava. Folhas que desciam eram levadas, folhas que paravam embolavam, apodreciam e prendiam outras. Água parada prende doença, repetia para si. Começou a ferver água em casa, a cuidar da mãe, a visitar vizinhos. Trazia pano limpo, mão firme, paciência. Mandava abrir janelas, quebrar telhas para entrar luz, afastar colchões da parede para o vento passar. Alguns melhoravam, e os que melhoravam contavam para outros que o menino do preso tem mão boa. Outros riam. Mão boa é dinheiro, o resto é reza. Essa fama sussurrada não chegou ao salão dos poderosos. Ou chegou, e eles preferiram transformar em alvo. O chefe tinha por hábito confundir utilidade com ameaça. Sempre que alguém ajudava sem pedir licença, ele chamava de perigo. Sempre que alguém crescia sem dar parte, ele chamava de crime. Ao saber que havia um garoto circulando pela cidade e reduzindo febres sem passar pelo balcão da proteção sanitária, o chefe descobriu duas coisas que detestava: limite e sombra. Decidiu trazê-lo à luz não para ver, mas para cegar. A convocação veio como ironia: comparecer ao salão para esclarecimentos. No caminho, o menino atravessou ruas onde as pessoas por trás das cortinas se perguntavam se ele era santo ou tolo. Enfrentou olhares que misturavam pena e curiosidade. E ao entrar, encontrou o pai ao fundo, a cabeça pendida, o olhar que suplicava: volta. Foi então que o riso começou. Não era sobre ele, não ainda. Era sobre o que ele representava. A audácia humilde, a insistência destemida de quem não sabe o tamanho do próprio perigo. Riam como se expulsassem um bicho do celeiro, batendo palmas para afugentar. Mas palmas espantam passarinhos. Não calam tempestades. Diga, garoto, perguntou o chefe, quando o salão já tinha se fartado do próprio deboche. O que você pretende curar? Miséria, sede, insolência ou essa febre birrenta que não respeita ordens? O menino traçou, mentalmente, o mapa da cidade. O poço raso da Rua do Fio, as casas de janela pregada, o galpão onde a fumaça adocicada grudava na garganta. Viu rostos, a mulher que melhorara após abrir o telhado, o velho que voltou a respirar depois do vapor quente, a criança que parou de tremer quando a água fervida virou regra em casa. Viu, sobretudo, as mãos do pai, capazes de abrir uma tranca com jeito, não com força. O corpo também é um portão, pensou, e o jeito certo abre. Tragam alguém que precise. Disse, mais para si do que para eles. E deixem entrar o vento. Mais risos. Riram da palavra vento, como se fosse superstição. Riram do tom baixo, da roupa surrada, da ausência de livros. Riram porque não sabiam o que fazer quando alguém não pedia nada além de uma chance. Enquanto riam, um movimento pequeno acontecia do lado de fora. Um grupo de mulheres, mães e avós, que haviam visto febres cederem em suas casas, aproximou-se da entrada. Não eram bem-vindas no salão, mas o medo dava coragem onde a lei negava passagem. Uma delas segurava a mão de um menino pálido que respirava curto e tinha os lábios rachados. Outra trazia nos braços um bebê, quente demais, pesado como chumbo. Elas vieram porque alguém havia corrido a notícia de que o menino do preso foi chamado. E quando a notícia corre,
A esperança arrisca passos. No canto escuro, o pai tentou falar novamente. Filho, por favor. Mas o chefe ergueu a mão, como quem doma um cão obediente, e o silêncio caiu. Ele se recostou, saboreando a própria autoridade. Não entendeu que, ao calar o pai, dava palco ao filho. Foi nesse instante que o incidente que mudaria a cidade começou, não com um estrondo, mas com um sopro. A porta principal, mal fechada, cedeu a um vento inesperado e as chamas das lamparinas balançaram. Um dos guardas, irritado, correu para bater o ferrolho, mas a rua já estava ali. O murmúrio das mulheres, o pigarro do menino pálido, o choro cansado do bebê. A vida real, com seus cheiros e urgências, invadiu o teatro do poder. Quem autorizou essa gente a entrar? Rosnou o chefe. Ninguém respondeu, porque ninguém precisava autorizar o desespero. As mulheres, humildes e firmes, fizeram um corredor de coragem. O menino pálido tropeçou 2 passos e desabou de joelhos, arfando. O bebê soluçou um choro que parecia falhar por falta de ar. O salão, que até então se orgulhava de ser impermeável, ficou poroso, e nesse buraco no tecido da arrogância, o menino enxergou sua chance. Começa por eles, disse apontando, e abram as janelas. Um riso tímido tentou nascer no canto, mas morreu sem aplauso. Havia algo na voz dele, não era grito, não era súplica, que pedia ação e oferecia prumo. Era como a voz de quem segura a trave do portão enquanto todos empurram contra. Abram as janelas, repetiu pausado. Os guardas hesitaram, não estavam acostumados a obedecer a quem não usava anel. O chefe abriu a boca para negar, mas alguma coisa na sala mudara de eixo. A presença do menino pálido no chão, a respiração quebrada, a lamparina vacilando, o murmurinho vindo de fora, uma cidade inteira respirando curto. Autoridade que ignora a necessidade vira caricatura, e caricatura não sustenta silêncio. Uma janela foi aberta, contrariado, por um servo. O vento entrou de verdade, frio, cheirando a pedra molhada, embora não chovesse. As lamparinas dançaram de novo. As cortinas, antes orgulhosas, pareceram humilhar-se. O garoto caminhou até o menino pálido e se agachou. Água fervida e morna, um pano limpo, disse, sem olhar para trás. E afastem as lamparinas deste lado. Deixam o ar passar. Aqui não é cozinha, zombou alguém fraco, como se tentasse ressuscitar a velha graça. Ninguém riu. Enquanto esperavam a água, o menino pegou a mão do pequeno doente e contou. 1, 2, 3. Não eram números de mágica, eram compassos para regular a própria calma. O peito do menino pálido subia aos trancos. O do garoto, não. Quem não tem força, empresta ritmo. Ele inspirou devagar, convidou o outro a seguir. Mãe e avó acompanharam com olhos de gancho. Se falhasse, o peso do ridículo seria dobrado. Se funcionasse, já não bastaria riso para segurar a barragem. O pano chegou. Água também, soltando vapor leve. O garoto testou com o dorso da mão, um gesto que ninguém ensinara, que talvez tivesse aprendido cuidando da mãe nas febres do passado. Pousou o pano no peito do menino pálido, acima do externo, e manteve. Repetiu o compasso da respiração. Pediu que abrissem a 3ª janela. O vento fez corrente. E o bebê? Perguntou uma das mulheres, apertando a criança contra o peito. Vira a cabeça para o lado, deixa a nuca livre, orientou. E não o encha de cobertas, pano morno na testa só. Se suar, não o assuste. A cena, por 1 minuto, esticou-se como uma corda prestes a romper. O chefe pigarreou para lembrar ao mundo que existia. O pai, imóvel, fechou os olhos e moveu os lábios sem som. O menino, no chão, seguiu contando, em silêncio. Quem olhava de longe podia achar que era reza. Quem estava perto sabia que era pulso. A respiração do pequeno doente começou a ceder. Não parou. Seria milagre cedo demais, mas saiu do susto e encontrou trilho. O peito já não brigava com o ar. Aceitava-o. O menino abriu os olhos. A boca já não estava roxa.
A avó, que segurava a mão dele, deixou uma lágrima cair e, com medo de que fosse interdito chorar ali, escondeu a emoção no lenço. Ninguém aplaudiu, ainda, mas o riso tinha morrido, e quando o riso morre de vergonha, o silêncio renasce de respeito. Isso não prova nada, lançou o chefe como quem atira pedra na água para desfazer reflexo. É sorte, e sorte não tira homem de ferro. O garoto levantou o rosto sem largar a mão do pequeno. Sorte não abre janela. Gente abre. O chefe mordeu o próprio orgulho, que tinha gosto de ferrugem. E a cidade ali, representada por umas poucas janelas abertas e 2 vidas em perigo, percebeu que, às vezes, o primeiro milagre não é curar, é fazer o poderoso ouvir. Lá fora, alguém, não se sabe quem, começou a espalhar a notícia. O menino do preso abriu as janelas do salão. Em várzea alta, onde se vivia de portas pesadas, essa frase parecia heresia. Por isso mesmo correu rápido. O incidente incitante estava completo. A doença entrou no salão, o vento entrou nas janelas, a cidade entrou na conversa. O menino não recuou. O pai não conseguiu mais pedir que ele parasse. E o chefe, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que autoridade sem ar também desmaia. O próximo passo seria inevitável, provar que aquilo não era acaso. E cada prova teria um preço, em cansaço, em medo, em risco. O garoto sabia, o chefe também. E nessa compreensão silenciosa travou-se uma guerra que ninguém via, mas que todos sentiam. De um lado, o riso convertido em raiva. Do outro, a vergonha convertida em atenção. A cidade, do lado de fora, esperava pelo veredito com o ouvido colado na porta. E o menino, do lado de dentro, preparava-se para pedir mais do que janelas, pedir que o ferro no pulso do pai começasse a duvidar de si. O silêncio no salão já não era o mesmo do início. Antes, era silêncio de desprezo, daqueles que precedem gargalhadas. Agora, era silêncio de contenção, como se todos respirassem mais fundo depois de ver o menino pálido recuperar fôlego. Ninguém admitia em voz alta, mas a dúvida já estava dentro. O chefe, incomodado, bateu o anel pesado na mesa, tentando retomar o domínio da cena. "Basta de encenação!" gritou. "Um respiro melhor não é cura. O que você fez aqui qualquer sopro de vento faria." O garoto, ainda ajoelhado ao lado do menino doente, ergueu os olhos escuros e falou com firmeza. "Eu disse que podia ajudar, e posso mais, mas meu preço continua o mesmo. A liberdade do meu pai." As palavras foram como pedras atiradas no vidro. Muitos se entreolharam. O atrevimento não diminuíra. Pelo contrário, parecia maior. O pai, preso no fundo, puxou as correntes com força, o rosto aflito. "Não, filho!" gritou. "Não fale isso outra vez!" O chefe sorriu, um sorriso gelado que não alcançava os olhos. "Você é teimoso, garoto. Quer negociar comigo como se fosse homem. Mas entenda, aqui quem define as condições sou eu." Ele fez um gesto e 2 guardas trouxeram um homem combalido, carregado quase nos ombros. O corpo dele parecia mais sombra que carne, os olhos fundos, a respiração falha. Era conhecido por todos. Um comerciante rico que, ironicamente, havia perdido forças no auge da doença. "Pois bem", disse o chefe num tom triunfante, "se você, menino, conseguir devolver vida a este homem diante de todos, eu penso na sua proposta." As pessoas riram outra vez, mas o riso saiu forçado, curto, como se não acreditassem no que estavam dizendo. O comerciante era um dos casos mais falados da cidade. Nenhum remédio o havia ajudado, e todos o consideravam já condenado. O pai chorou. "Não aceite", implorou a voz rasgando o ar. "Eles só querem te usar como espetáculo." O garoto, porém, não desviou o olhar. Passou os olhos pelo doente, respirou fundo e respondeu: "Tragam água fervida, trapos limpos, e deixem que o vento circule mais, e se preparem para esperar. Isso não acontece em minutos." O salão inteiro murmurou. Esperar? Aquilo parecia afronta.
As pessoas queriam algo imediato, um truque, um relâmpago. Mas o garoto não oferecia mágica, oferecia processo. O chefe, com desdém, estalou os dedos e ordenou que os servos obedecessem. Fez isso porque tinha certeza de que o menino falharia, e nada seria mais prazeroso do que vê-lo cair diante de todos. Enquanto preparavam o que havia sido pedido, os olhares se voltaram para o garoto como flechas. Alguns torciam pela falha, para confirmar que o mundo não podia ser abalado por alguém tão pequeno. Outros, em silêncio, torciam para que desse certo, porque se desse, haveria esperança para seus próprios familiares. O pai, ainda acorrentado, tremia de medo. Em sua mente, o filho seria esmagado pelo peso da descrença, mas dentro dele começava a brotar uma faísca de orgulho. O menino não recuava. Mesmo diante de homens que mandavam na cidade, mesmo diante de zombaria, ele permanecia firme. O comerciante foi deitado em uma esteira improvisada. Sua respiração era curta, arrastada. O menino ajoelhou-se ao lado dele, pousou a mão em seu peito e pediu silêncio. Pela primeira vez, ninguém ousou rir. "Vai, garoto, mostra o que pode fazer", gritou alguém no fundo, tentando reavivar o tom de deboche. Mas a voz soou deslocada, como se não pertencesse mais àquele momento. O menino começou a instruir. "Afastem os cobertores pesados. Ele precisa respirar. Abriam as janelas, mas também tirem essas cortinas grossas. A luz do sol tem que entrar." Guardas e servos hesitaram, mas obedeceram. Aos poucos, o ambiente foi mudando. O ar circulava, a luz invadia, a sensação sufocante se dissipava. Alguns cochicharam entre si. Nunca haviam pensado em algo tão simples. O garoto pediu água limpa, fervida, e preparou panos para refrescar a testa e o peito do doente. Pediu também que levantassem levemente sua cabeça para facilitar a respiração. Cada gesto parecia banal, mas havia precisão no modo como fazia. Não era acaso. "Isso não é cura!" gritou o chefe, tentando retomar o riso que lhe escapava. "É teatro de moleque!" Mas ninguém respondeu. Todos estavam atentos. O comerciante, depois de alguns minutos, começou a respirar um pouco melhor. Não estava curado, mas havia alívio, uma diferença clara. O peito já não arfava tão violentamente. Um murmúrio atravessou o salão. Olhares que antes eram de zombaria, agora carregavam sombra de respeito. As mãos que haviam batido em mesas para rir, agora se entrelaçavam, nervosas. O garoto olhou para o chefe e disse pausado: "Não sou eu que faço milagres, é a vida que se defende, quando damos a ela o que precisa." Essa frase caiu como raio. Alguns repetiram em voz baixa, tentando absorver. O pai, no fundo, fechou os olhos e chorou em silêncio. Não eram mais lágrimas de vergonha, mas de incredulidade e esperança. O chefe, vermelho de raiva, bateu a mão na mesa e gritou: "Isso não prova nada. Se quer tanto a liberdade do seu pai, terá que fazer mais, muito mais." Mas todos já tinham visto. A semente havia sido plantada. E ninguém esqueceria o momento em que um garoto com palavras simples e mãos firmes desafiou a lógica do poder. Foi ali, diante de todos, que o primeiro ponto de virada aconteceu. O garoto, antes ridicularizado, começava a transformar risos em silêncio, zombarias em dúvida, incredulidade em fé. O espetáculo já não era o riso dele caindo, mas a surpresa de vê-lo de pé. O salão estava diferente. O ar não tinha mais o peso da gargalhada escancarada, mas o peso da dúvida. O comerciante deitado na esteira, que antes parecia entregue ao destino, respirava com mais calma. O rubor em seu rosto voltava lentamente, como brasas reacendendo. E isso incomodava. Incomodava sobretudo o chefe, que via sua autoridade escorrer pelos dedos como areia. Ele precisava retomar o controle, precisava transformar o que todos tinham visto em ilusão. Não podia permitir que um menino, filho de um prisioneiro, ditasse o rumo da conversa. "Não se deixem enganar."
gritou, levantando-se de súbito. O anel no dedo bateu forte na madeira da mesa. O que vocês veem aqui não é milagre nem cura, é coincidência, coincidência e sorte. Alguns, ainda desconfortáveis, tentaram rir, mas o riso soou frágil, falso. Outros, no entanto, agarraram-se àquelas palavras como náufragos ao pedaço de madeira. Precisavam acreditar que nada havia mudado, que o mundo ainda era o mesmo, que a ordem não estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O chefe prosseguiu, sua voz ecoando pelas paredes. Vocês realmente vão acreditar que um garoto sujo, sem estudo, sem preparo, pode fazer o que nem nossos médicos conseguem? Vocês vão trocar o conhecimento dos sábios pelas superstições de um moleque desesperado? As palavras foram sementes de veneno. O murmúrio voltou, desta vez em forma de descrédito. Uns balançavam a cabeça em desaprovação. Outros cochichavam. É verdade, talvez tenha sido apenas sorte. O garoto, ainda ajoelhado, ergueu-se lentamente. Os olhos escuros, antes brilhando de firmeza, agora encontravam resistência em todas as direções. Ele sentiu o peso da multidão voltando a esmagá-lo, mas não recuou. Não foi sorte, disse, a voz calma, mas firme. Foi escolha. Eu pedi que abrissem as janelas, pedi água fervida, pedi luz. Nada disso é sorte. É cuidado. É atenção. O chefe não deixou a fala terminar. Cuidado? Atenção? Riu com desprezo. Querem que eu liberte um prisioneiro porque o filho dele trouxe pano molhado e sopro de vento? A sala explodiu em risadas nervosas. Não eram risos de alegria, eram risos de medo. Medo de acreditar no menino e ser punido. Medo de desafiar o chefe. Medo de admitir que talvez, só talvez, a lógica dos poderosos estivesse errada. O pai, ainda acorrentado no fundo, gritou com desespero. Basta! Deixem meu filho em paz. Ele é só um garoto. Não usem ele como espetáculo. Mas sua voz foi abafada pelo coro de zombaria que se levantava. Chamavam o menino de farsante, de bruxo, de enganador. Alguns, mais cruéis, insinuavam que ele havia combinado tudo com as mulheres que trouxeram os doentes. Claro, disse um dos nobres com voz carregada de ironia. Tudo não passa de armação. Esse garoto deve ter dado algumas ervas antes e agora finge que foi ele quem ajudou. Outro completou. Aposto que se trouxermos alguém realmente à beira da morte, ele falhará como o impostor que é. O coro de vozes cresceu. A sala se transformou em tribunal de zombaria. E como em todo tribunal injusto, a sentença parecia já escrita. O menino seria declarado farsante, ridicularizado até não sobrar mais nada de sua coragem. O garoto respirou fundo. Sentia a garganta arder, o coração bater forte. Podia ouvir os insultos, sentir os olhares queimando sua pele. Mas dentro dele, a lembrança do pai algemado era mais forte do que qualquer deboche. Tragam quem quiserem, disse com a voz firme, mesmo entre vaias. Eu não recuo. O chefe sorriu. Não era um sorriso de humor, mas de crueldade. Pois bem, estalou os dedos. Tragam o caso mais grave. Quero que todos vejam esse teatro desmoronar diante dos meus olhos. Guardas correram. Pouco depois, retornaram trazendo uma maca improvisada. Sobre ela, uma mulher deitada, tão magra e frágil que parecia um sopro prestes a se apagar. Seus lábios estavam roxos, a respiração curta, a pele marcada pela febre. Era conhecida de todos, uma das costureiras mais antigas da cidade. O salão silenciou. Ninguém ria agora, ninguém tinha coragem. Aquela mulher já era dada como morta, e justamente por isso fora escolhida. Era o caso perfeito para destruir a credibilidade do garoto. O pai gritou novamente, desesperado. Filho, não! Eles querem te destruir! Mas o menino deu um passo à frente. Sentia o peso do olhar de todos, mas também o peso do coração do pai, que pedia para que não se arriscasse. Olhou para ele, algemado, frágil, e respondeu apenas com o olhar. Eu não posso parar agora. A mulher foi colocada diante dele. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração pesada dela.
O garoto se ajoelhou ao lado dela, pousou a mão sobre sua testa em chamas e murmurou: "Ninguém é caso perdido." O chefe se aproximou com um sorriso cruel. "Pois mostre, garoto, mostre a todos o quanto sua insolência vale." As risadas não voltaram. Agora, o salão inteiro estava preso à cena. Uns torciam para a queda. Outros, em silêncio, torciam para o improvável. O garoto sabia, aquele momento não era apenas sobre provar algo, era sobre decidir o destino do pai. Era sobre transformar risos em silêncio, silêncio em respeito e respeito em liberdade. A mulher foi deitada no chão frio, diante de todos. Os olhos dela mal se abriam, as mãos estavam geladas, e a respiração vinha em pequenos soluços, como se o corpo já tivesse desistido de lutar. Alguns no salão viraram o rosto, incapazes de encarar a cena. Outros cochicharam: "Ela não passa desta noite. Esse menino vai se queimar." O chefe, sentado de braços cruzados, ostentava um sorriso de vitória antecipada. Para ele, aquele era o fim da insolência do garoto. O menino se ajoelhou ao lado da costureira. Estava tão perto que podia sentir o calor febril que emanava da pele dela. As palavras do pai ainda ecoavam de longe: "Não faça isso." Mas ele sabia que não podia recuar. O destino do homem algemado estava atado ao que acontecesse agora. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois falou: "Preciso que abram todas as janelas deste lado. Ela precisa de ar. E tragam água fervida, pano limpo, sal." Um murmúrio atravessou o salão. "Sal?" zombou alguém. "Quer temperar a morte?" Risos surgiram aqui e ali, mas já não tinham a mesma força. A cena era séria demais para permitir gargalhadas longas. 2 servos obedeceram, ainda que com relutância. As janelas se abriram e uma corrente de vento cortou o ambiente abafado. O garoto pediu que erguessem levemente a cabeça da mulher e afastassem os panos pesados que a sufocavam. Ele mesmo tirou um pano sujo de cima dela e o substituiu por um pedaço limpo, molhado na água fervida. Com calma, molhou os lábios dela com algumas gotas de água misturada com sal. "O corpo dela está perdendo tudo pelo suor da febre", explicou, a voz baixa, mas firme. "Sem sal, a água sozinha não segura a vida." Alguns se entreolharam. Aquelas palavras não vinham de livros, mas de observação. Era simples, e justamente por ser simples, ninguém tinha pensado nisso. A mulher gemeu baixo, mas sua respiração pareceu ganhar ritmo. O menino manteve a calma, trocando panos, limpando o suor, falando baixinho, como quem conversa com a própria vida. "Aguente, respire comigo, o ar vai entrar." As pessoas ao redor observavam com olhos arregalados. Até os que zombavam não conseguiam desviar o olhar. O chefe, inquieto, tamborilava os dedos na mesa. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, algo mudou. O peito da mulher, antes preso em soluços curtos, começou a se mover com mais regularidade. Não era a cura completa, mas era melhora. O rosto dela, antes roxo, agora tinha um leve tom de cor. Um dos guardas murmurou sem querer: "Está diferente. Ela respira melhor." O salão inteiro ouviu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garoto continuou o trabalho. Pano limpo, ar fresco, água dosada. Não havia truques, não havia gritos, não havia promessas, apenas cuidado paciente. E o resultado era visível. Uma mulher da multidão, que conhecia a costureira, começou a chorar baixinho. Ela estava condenada, e agora... Não conseguiu terminar a frase. Os olhos da costureira se abriram, ainda fracos, mas presentes. Ela olhou em volta, confusa, e tentou falar. O som não saiu, mas os lábios se moveram em um sussurro. "Água." O menino sorriu de leve, um sorriso cansado, e deu a ela mais algumas gotas. Foi nesse instante que a sala respirou junto. Todos sabiam. Aquele corpo estava voltando. O chefe se levantou furioso. "Trapaça!" gritou, tentando salvar o pouco de domínio que ainda tinha.
Deve ter sido sorte de novo. A febre às vezes baixa sozinha, mas a multidão já não estava com ele. Muitos olhavam o garoto com respeito, outros com incredulidade. As risadas, antes tão altas, tinham se transformado em silêncio desconfortável. O pai, no fundo, chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram de vergonha, nem de medo. Eram de orgulho. Pela primeira vez em semanas, o coração dele sentiu que não estava sozinho. O garoto então levantou-se com o rosto brilhando de suor e disse em voz firme: "Vocês podem chamar de sorte, podem chamar de acaso, mas não podem negar o que viram. Ela respira melhor." Ela voltou. "E se quiserem mais provas, tragam quem precisarem. Eu não vou parar." As palavras ecoaram pelo salão. Não eram de arrogância, eram de convicção. E cada pessoa que ouviu sabia que a verdade estava diante dos olhos. O menino tinha feito o impossível parecer simples. A costureira abriu os olhos mais uma vez, fraca, mas viva. E naquele instante todos sentiram, alguns com esperança, outros com raiva, que o garoto não era mais motivo de riso, era motivo de temor. O salão parecia outro. O cheiro de mofo e fumaça ainda estava lá, mas havia algo novo no ar. Um silêncio carregado, o tipo de silêncio que pesa mais do que gritos. A costureira, antes dada como morta, respirava melhor, seus olhos abertos como prova viva de que algo havia acontecido diante de todos. Mas esse algo não podia ser aceito pelo chefe. Não podia. Se reconhecesse o feito do garoto, teria de admitir que sua autoridade não era absoluta. Então ele se levantou, batendo as mãos pesadas na mesa, e falou com voz grossa: "Ainda não é suficiente." Seus olhos ardiam de fúria. "Um caso não muda nada. Vocês acham que milagres acontecem assim? Quero ver se esse garoto resiste quando for colocado à prova de verdade." Fez um gesto brusco. Os guardas saíram e, minutos depois, voltaram trazendo outro doente. Um homem mais jovem, mas em estado ainda pior. Tossia sem parar, cuspindo sangue em lenços amassados. Seus olhos estavam fundos, o corpo magro, o peito parecia se romper a cada espasmo. A multidão se agitou. "Ele não vai conseguir. Esse já está com os pés na cova." O pai, preso no fundo, gritou com voz trêmula: "Filho, não precisa mais. Já fez o suficiente. Eles só querem te destruir." Mas o garoto não recuou. Seus olhos escuros fixaram o doente trazido à frente. Ele respirou fundo, e a cada inspiração parecia sugar coragem de um lugar que ninguém via. "Coloquem-no perto da janela. Ele precisa de ar", pediu, firme. Os guardas obedeceram, mesmo resmungando. Já não tinham a mesma confiança de antes. O garoto organizou o espaço, pediu pano limpo, água fervida novamente, mas sabia que seria mais difícil. O homem tossia sangue, a doença estava mais profunda. Ele se ajoelhou ao lado do doente e colocou a mão em suas costas. "Devagar", murmurou. "Vamos aliviar primeiro a tosse." O chefe, rindo com desdém, gritou para todos ouvirem: "Quero ver agora. Se esse garoto conseguir salvar alguém cuspindo sangue, eu mesmo me ajoelho diante dele." O salão explodiu em murmúrios. Muitos riram nervosos. Outros olharam fixamente, esperando o impossível. O garoto, ignorando o deboche, pediu uma tigela de água quente. Pegou um pano limpo, molhou-o e colocou sobre o peito do homem. Depois, pediu que acendessem brasas num recipiente pequeno, jogando algumas folhas secas que exalavam cheiro forte. Pediu que o homem inalasse aquele vapor. "Isso vai abrir sua respiração", explicou, enquanto segurava firme o corpo frágil. O homem tossiu mais, cuspindo ainda mais sangue. Alguns gritaram: "Ele vai morrer aqui mesmo! Parem com essa farsa!" Mas o garoto manteve a calma. "Deixem. Ele precisa expulsar o que está preso." Minutos se arrastaram como horas. A cada tosse, o corpo do homem parecia mais perto da morte. O chefe sorria, acreditando que o fim estava próximo. Mas, de repente, o ritmo da tosse diminuiu. O homem respirava com dificuldade, sim, mas já não era o sufoco desesperado de antes.
O vapor limpava. O peito parecia se abrir pouco a pouco. A multidão observava, incrédula. Está melhorando, alguém murmurou. É impossível. O homem abriu os olhos e segurou a mão do garoto, como se pedisse que não parasse. O garoto respondeu apenas com um aceno de cabeça, mantendo o trabalho. No fundo, o pai chorava, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de orgulho, de quem via o filho carregar nas costas um peso que nenhum homem da cidade ousara carregar. Mas o chefe não se deu por vencido. Gritou novamente: "Tragam outro, mais um! Quero ver até onde essa farsa aguenta." Guardas saíram e retornaram com uma criança. Pequena, magra, febril. Seus olhos ardiam em febre, a pele úmida de suor. A multidão ficou em silêncio. Trazer uma criança parecia crueldade demais, mas ninguém ousou se opor ao chefe. O garoto ficou em choque por um instante. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou para o pai, depois para a criança, e disse em voz baixa: "Vou ajudá-la também." Ajoelhou-se, pediu que tirassem as cobertas pesadas que sufocavam a menina. Deu a ela pequenas gotas de água fervida. Deixou o ar fresco tocar sua pele. Aos poucos, a febre parecia baixar. O suor escorria e a respiração da criança se tornava menos pesada. O salão inteiro prendeu a respiração. Ninguém ria mais. O que antes era espetáculo virava silêncio reverente. O garoto já não era motivo de escárnio. Agora era esperança ou ameaça. Mas ele estava exausto. O suor escorria pelo rosto. Os braços tremiam. Seu corpo pequeno já não aguentava tanto esforço. Cada novo paciente era uma batalha. Cada olhar de descrédito era um peso nas costas. Ainda assim, não recuava. "Mais um", disse, a voz falhando, mas firme. "Eu posso continuar." O chefe rangeu os dentes. Não sabia se ria ou se temia. "Então vamos ver até onde vai sua insolência, garoto." E assim, diante de todos, a prova se transformou em escalada. Quanto mais curava, mais casos traziam. Quanto mais provava, mais exigiam. O garoto, cada vez mais cansado, lutava contra a exaustão. Mas a cada paciente aliviado, a cada respiração recuperada, a multidão via o impossível diante dos olhos. O salão, que antes era palco de humilhação, agora se transformava em arena de resistência. E o menino, sozinho, enfrentava não apenas a doença, mas o poder de um homem que não aceitava perder. No fundo, o pai já não pedia que o filho parasse. Agora, em lágrimas, repetia baixinho: "Aguente, meu filho, aguente." O salão já não era mais o mesmo. O lugar onde antes se ouviam gargalhadas cruéis agora pulsava em silêncio. Não havia mais zombaria nas bocas, apenas olhos vidrados acompanhando cada movimento do menino. Ele já tinha aliviado a febre de uma criança, devolvido o ar a um homem cuspindo sangue e arrancado uma costureira da beira da morte. Mas a cada vitória, em vez de libertarem seu pai, traziam mais sofrimento para suas costas. O garoto estava exausto. O corpo pequeno tremia, os braços pesavam como ferro. Seu rosto estava pálido e gotas de suor escorriam pelo queixo. Mesmo assim, não recuava. A cada respiração sua, parecia carregar nos ombros não apenas o pai, mas toda a cidade que assistia. O chefe, incomodado com o rumo dos acontecimentos, sabia que precisava de um golpe final, algo que esmagasse qualquer esperança. Seus olhos estreitos brilharam de crueldade quando ordenou: "Tragam o velho da cela 3. Um murmúrio percorreu o salão. O velho da cela 3 era conhecido de todos. Um homem quebrado pela idade, pela doença e pelos anos de prisão. Já não andava, mal falava, e sua pele era tão fina que parecia papel rasgado pelo tempo. Muitos diziam que ele já estava morto em vida. 2 guardas o trouxeram numa maca improvisada. O corpo parecia leve demais, como se cada osso fosse vidro prestes a se quebrar. O silêncio ficou ainda mais denso. Até os que queriam ver o menino falhar engoliram em seco. Aquilo já não era teste, era crueldade. O pai, acorrentado no fundo, gritou com desespero: "Chega!"
Isso é desumano. Vocês vão matar meu filho. Mas o chefe ignorou. De braços cruzados, falou com um tom de sentença. Se o garoto é o que diz ser, que mostre agora. Cure o velho da cela 3. Se falhar, todos verão que não passa de um farsante. O menino olhou para o velho. Seu coração apertou. Ele sabia que esse caso era diferente. Os outros ainda tinham força para lutar. Mas aquele corpo já estava cansado da vida. Por um momento, a dúvida mordeu sua mente como faca afiada. E se eu não conseguir? Sentiu as pernas vacilarem. Pensou no riso do chefe, no escárnio dos nobres, no peso de falhar diante de todos. Seus olhos se encheram de lágrimas. E foi nesse instante que o pai falou com voz firme apesar do cansaço. Filho, olhe para mim. O garoto levantou os olhos. O pai, mesmo acorrentado, erguia a cabeça com esforço. Você já me libertou, disse, com lágrimas correndo pelo rosto. Mesmo preso, eu nunca estive tão livre quanto agora, vendo sua coragem. Essas palavras atravessaram o garoto como fogo. Sua dúvida virou chama. Seu medo virou força. Ele respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas da mão e se ajoelhou diante do velho. Eu não prometo vida eterna, disse com voz clara, mas prometo lutar por cada respiro. O chefe riu, tentando quebrar o momento. Lindo discurso, mas palavras não curam. Mostre, garoto. O menino começou seu trabalho. Pediu que abrissem ainda mais as janelas, que tirassem todas as lamparinas próximas, deixando o vento da noite circular. Colocou panos mornos sobre o peito do velho. Massageou lentamente suas mãos frias, murmurando baixinho para que ele acompanhasse sua respiração. O salão inteiro prendia o fôlego. Alguns choravam em silêncio, outros fechavam os olhos, como se rezassem sem admitir. O chefe mantinha o sorriso, mas suas mãos tremiam discretamente sobre os braços da cadeira. O velho demorava a responder. Sua respiração era quase um fio. O garoto sentia o peso da derrota se aproximando, mas não parava. Continuava, insistente, paciente, como quem insiste em reacender uma chama quase apagada. E então, depois de longos minutos que pareceram eternos, o velho tossiu. Uma tosse fraca, quase um sussurro, mas foi o suficiente. O peito se ergueu um pouco mais forte, o ar entrou com mais clareza. Seus olhos, antes fechados, se abriram devagar. O salão explodiu em murmúrios. Ele abriu os olhos. O velho respirou. Alguns caíram de joelhos, outros cobriram a boca em choque. A cena era impossível de negar. O garoto havia arrancado até aquele corpo esquecido da beira da morte. O pai chorava sem esconder. As lágrimas molhavam o chão de pedra. O chefe, por sua vez, ficou imóvel. O sorriso havia sumido, substituído por um olhar vazio, como se sua própria autoridade tivesse levado um golpe mortal. O garoto, exausto, mal conseguia ficar de pé. Mas levantou a cabeça, encarou o chefe e disse com voz rouca: Eu não fiz isso por vocês. Fiz por ele. Fiz por todos que vocês chamam de descartáveis. O silêncio foi absoluto. Pela primeira vez, o chefe não tinha resposta imediata. O riso, que até então dominava o salão, havia sido enterrado. No lugar, nasceu algo novo: respeito, medo e esperança. Naquele instante, a virada emocional aconteceu. O menino, antes motivo de humilhação, agora era símbolo de algo maior. E ninguém naquele salão jamais esqueceria o que viu. Um garoto frágil e exausto, enfrentando o impossível e vencendo. O velho da cela 3 ainda respirava com dificuldade, mas respirava. E esse simples movimento de peito, que parecia impossível minutos antes, havia quebrado a couraça de incredulidade no salão. O impossível estava diante dos olhos de todos, mas o chefe não aceitava. Seus olhos ardiam de ódio. A cada melhora, a cada suspiro de vida arrancado das mãos da morte, sua autoridade se despedaçava. Ele não podia permitir que aquele garoto transformasse silêncio em fé. Bateu o punho na mesa com tanta força que os copos tremeram.
Basta de truques baratos, rugiu. Eu mesmo vou escolher o próximo. E se você falhar, garoto, seu pai não apenas continuará preso, mas será castigado diante de todos. Um arrepio atravessou a multidão. Ninguém ousou protestar. Os guardas obedeceram ao gesto do chefe e desapareceram pelo corredor escuro. O pai gemeu em desespero, puxando as correntes até machucar os pulsos. Filho, não faça mais nada. Por favor, pare, eles vão te matar. Mas o garoto, mesmo exausto, respirou fundo e respondeu: se eu parar agora, pai, eles vencem, e nós dois continuaremos acorrentados. O salão ficou em suspense. Minutos depois, os guardas retornaram carregando uma figura que fez muitos prenderem o ar. Era a filha mais nova de um dos nobres. Uma menina de uns 10 anos, inconsciente, o corpo ardendo em febre. Seu pai, o nobre que até então ria junto com o chefe, entrou atrás deles com o rosto desesperado. Não! Gritou correndo até a criança. Ela não! O chefe, com um sorriso cruel, respondeu: se o menino é o que diz, que prove agora. Ou sua filha morre diante de todos. O salão explodiu em gritos. Alguns chamaram o chefe de insano. Outros imploraram que não colocasse a vida da menina em risco, mas ele não recuou. Precisava esmagar o garoto de uma vez. O nobre se ajoelhou diante do chefe, lágrimas escorrendo. Por favor, não faça isso. Ela é minha filha. Então cale-se e assista, respondeu frio. O garoto olhou para a menina. Seu coração disparou. Já havia enfrentado febres, tosses e corpos quase sem vida. Mas aquela criança carregava o peso do clímax. Todos os olhares estavam sobre ela. Se falhasse, não haveria desculpa. Se conseguisse, ninguém mais poderia rir. Ele se ajoelhou ao lado da menina. O rosto estava vermelho, os lábios secos, o corpo tremia em espasmos. Ela respirava de forma irregular, como se cada sopro fosse o último. O menino fechou os olhos, ignorando o barulho ao redor, e concentrou-se apenas no som fraco da respiração dela. Preciso de silêncio, disse, firme. O salão inteiro calou. Até o chefe, tomado por curiosidade cruel, se conteve. O garoto pediu água fervida, panos limpos e um recipiente com brasas. Misturou ervas simples que traziam aroma fresco, colocou sobre as brasas e deixou o vapor subir. Segurou a mão da menina e murmurou: respire comigo, você consegue. Mas ela não respondia. O desespero cresceu na sala. O pai dela soluçava, agarrando-se às próprias roupas. O chefe sorriu satisfeito. Vejam, disse alto, o milagreiro falhou, o espetáculo acabou. A multidão começou a murmurar. O menino sentiu o peso da derrota roçar sua pele. Por um instante, a dúvida o atacou como fera. E se desta vez for tarde demais? Foi então que ouviu a voz do pai, mesmo distante, mesmo acorrentado. Filho, lembre-se, ninguém é caso perdido enquanto ainda respira. As palavras incendiaram sua mente. Ele voltou a concentrar-se, aproximou o rosto da menina, soprou o vapor suavemente em direção a ela, ajustou sua posição, inclinando a cabeça para facilitar o ar entrar. Esfregou suavemente suas mãos frias, estimulando a circulação. Minutos se arrastaram. O salão inteiro estava suspenso, como se o tempo tivesse parado, e então o improvável aconteceu. A menina tossiu, fraca, mas tossiu. Logo depois, sua respiração ganhou ritmo, ainda irregular, mas viva. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um brilho frágil, mas real. O pai dela caiu de joelhos, chorando alto. Minha filha! Minha filha! O salão explodiu em gritos de espanto. Pessoas se abraçavam, algumas choravam, outras cobriam a boca em choque. O impossível havia acontecido diante de todos. O chefe, porém, ficou paralisado. Seu rosto, antes coberto por um sorriso cruel, agora era máscara de fúria e medo. Ele sabia, havia perdido. O garoto, exausto, mal conseguia se levantar. Seus braços tremiam, suas pernas falhavam. Mas encontrou forças para erguer o rosto e olhar diretamente para o chefe. Solte meu pai, disse com a voz rouca, mas firme.
Vocês riram, mas agora sabem. O silêncio caiu como um martelo. Ninguém riu, ninguém ousou. O chefe não respondeu. Apenas cerrava os punhos, incapaz de aceitar o que seus olhos testemunhavam. A cidade inteira, representada ali, sabia. Aquele era o ponto máximo, o clímax, o instante em que um garoto, humilhado e ridicularizado, havia transformado zombaria em reverência. O salão inteiro parecia suspenso no ar. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o estalo das chamas nas lamparinas e até o ranger da corrente que prendia o pai ao fundo. A menina, que todos davam como perdida, agora respirava, olhos abertos, apoiada nos braços do próprio pai nobre, que chorava sem se importar com a presença dos demais. O chefe, parado em sua cadeira ornamentada, mantinha os punhos cerrados. O rosto vermelho denunciava sua fúria, mas a máscara de controle ainda estava lá. Ele precisava reagir. Precisava transformar aquele milagre em fraqueza. "Não se iludam", gritou, levantando-se de súbito. "Isso não é cura, é engano. Ele apenas retardou o inevitável. Amanhã todos esses salvos estarão mortos." Mas as palavras não encontraram eco. O povo, antes cúmplice de risos, agora encarava em silêncio. Não havia zombaria. Havia olhos marejados, havia incredulidade transformada em fé. O chefe, que antes falava e ecoava, agora parecia gritar dentro de um poço vazio. O garoto, ajoelhado, ainda segurava a mão da menina. Estava exausto, mas encontrou forças para erguer a cabeça e encarar o homem que comandava aquele salão. Sua voz saiu fraca, mas clara. "Você pode chamar de engano, pode chamar de sorte, mas ninguém aqui esqueceu o que viu. Eles respiram, eles vivem, e meu pai ainda está acorrentado." Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala. Elias, o pai, debruçado sobre as correntes, chorava abertamente. Seu corpo magro tremia, mas seus olhos brilhavam como nunca. O chefe, em desespero, bateu o punho novamente. "Guardas, tragam o ferro! Quero que o velho receba o castigo agora mesmo diante de todos." Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Até os guardas hesitaram. Um deles olhou para o outro, sem coragem de se mover. O chefe, notando a indecisão, rugiu. "Obedeçam, ou vocês também vão para a masmorra." Mas antes que os guardas dessem um passo, uma voz firme ecoou do meio da multidão. Era o pai da menina, ainda ajoelhado, segurando a filha nos braços. "Ninguém toca nesse homem." O salão estremeceu. Era um nobre, alguém de posição, alguém cuja palavra tinha peso. E mais, era um pai que acabara de receber a filha de volta pelas mãos do garoto. O chefe virou-se incrédulo. "Como ousa me desafiar?" O nobre se levantou, ainda segurando a filha, e gritou: "Você não viu o que todos viram? Esse menino salvou minha filha, salvou aqueles que todos davam como mortos. E tudo o que pediu foi a liberdade do pai. Você não tem mais o direito de negar." Outros começaram a se manifestar, primeiro tímidos, depois firmes. "Ele tem razão. O menino não mentiu. Nós vimos. Soltem o pai dele." A pressão cresceu como onda. O chefe tentava abafar, mas sua voz já não dominava. Ele gritava ordens, mas os guardas estavam imóveis, olhando para o garoto com respeito silencioso. E então, do fundo, Elias falou. Sua voz estava rouca, mas firme. "Eu não preciso que ninguém lute por mim. Eu já estou livre, porque hoje vi meu filho enfrentar todos vocês e vencer." As palavras ecoaram como trovão. O povo se emocionou. Alguns caíram de joelhos, outros choraram. O chefe, desesperado, tentou dar a ordem final. "Cale-se! Ele continuará prisioneiro até que eu decida o contrário." Mas nesse instante, um dos guardas, movido pela força da cena, caminhou até o fundo da sala. Suas mãos tremeram, mas seguravam a chave das correntes. Em silêncio, ele ajoelhou-se diante de Elias e abriu os ferros. O som metálico ecoou como sino de liberdade. O pai caiu de joelhos, livre, e imediatamente correu para abraçar o filho. O garoto, exausto, mal conseguia se manter em pé,
mas abriu os braços e se deixou envolver pelo abraço. Pai e filho choraram juntos, diante de todos. O povo explodiu em aplausos e gritos. Alguns batiam palmas, outros levantavam os braços. O chefe tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo som da multidão. Pela primeira vez, sua autoridade estava quebrada. Ele tentou dar um passo à frente, mas o pai da menina, agora firme, colocou-se diante dele. Acabou. Você não manda mais aqui. Hoje todos viram quem é o verdadeiro líder. O chefe, pálido, olhou em volta e percebeu que estava sozinho. Nenhum dos seus aliados o apoiava. Nenhum guarda se movia. Todos estavam voltados para o garoto e para o pai livre. O menino, ainda abraçado ao pai, ergueu a cabeça e disse: Eu não vim para tomar o lugar de ninguém. Só queria meu pai de volta. Mas vocês riram, duvidaram e agora sabem. A vida não se curva diante da arrogância. A frase caiu como sentença. O chefe deu um passo para trás, engolindo a própria fúria. E naquele momento perdeu mais do que poder. Perdeu o respeito. O povo se aproximou, formando um círculo em torno do garoto e do pai. Ali no centro estavam não apenas dois homens libertos, mas o símbolo de que a fé, a coragem e a persistência podem derrubar correntes mais pesadas que o ferro. E o chefe, incapaz de reagir, recuou para as sombras. Sua risada, antes alta e cruel, estava morta. O eco do ferro caindo ao chão ainda vibrava na memória de todos. O pai, livre, abraçava o filho com a força de quem reencontra o coração depois de anos de ausência. O menino, exausto, deixava-se afundar nos braços dele. Aquele abraço dizia mais do que qualquer discurso. Ali não havia apenas um prisioneiro solto, havia uma família restaurada diante de uma cidade inteira. O povo não se conteve. Homens, mulheres e até os servos mais humildes avançaram, formando um círculo em torno dos dois. Era como se quisessem protegê-los do mal que ainda rondava. Alguns choravam abertamente, outros apenas balançavam a cabeça em silêncio, incapazes de explicar o que tinham visto. O pai da menina curada foi o primeiro a falar alto, rompendo o silêncio reverente. Este garoto salvou vidas diante de nossos olhos. Salvou minha filha, quando nem médicos nem dinheiro conseguiram. Quem ousar chamá-lo de farsante estará negando a verdade. Um coro de vozes o acompanhou. Ele disse e cumpriu. Foi ridicularizado, humilhado, e mesmo assim não recuou. Esse menino tem mais honra que todos nós juntos. Cada palavra era uma pedra atirada contra a muralha da autoridade do chefe. Cada voz que se juntava era mais um tijolo derrubado. O chefe, no canto, ainda tentava se manter ereto. Seus olhos ardiam, seu corpo tremia, mas já não era ouvido. Seus gritos haviam se tornado sussurros diante do rugido coletivo da multidão. Elias, o pai, ainda abraçando o filho, ergueu a voz, fraca mas carregada de emoção. Eu passei meses acorrentado, chamado de criminoso. Hoje, diante de todos, meu filho me libertou. Não com força, mas com coragem. Não com armas, mas com fé. As pessoas começaram a aplaudir. Palmas ecoaram pelo salão de pedra, como trovões libertadores. O garoto, sem querer, virou o centro da reverência. Alguns se ajoelharam diante dele, outros tocaram seus ombros em sinal de gratidão. Ele, porém, não levantou o queixo em soberba. Ao contrário, manteve os olhos baixos, quase envergonhado. Não me reverenciem. Eu só fiz o que precisava. Se cada um cuidar de quem está ao lado, ninguém mais precisará de milagres. As palavras simples tocaram fundo. Eram diferentes dos discursos do chefe, sempre cheios de ameaças e imposições. Eram palavras que vinham do coração de alguém que não queria poder, apenas justiça. Nesse instante, a transformação começou a se desenhar. Aqueles que antes riram, agora desviavam os olhos em vergonha. Os que zombaram sentiram o peso da culpa. Os que duvidaram perceberam que haviam se calado diante do medo. E todos sabiam, nada voltaria a ser como antes.
O pai da menina aproximou-se do chefe e disse em voz firme, para que todos ouvissem: Até hoje obedecemos por medo, mas o medo morreu nesta noite. Você perdeu o respeito, e quando o respeito se vai, não sobra trono, nem coroa, nem anel que segure poder algum. O chefe recuou, pálido, tentando manter a compostura. Mas cada passo para trás era como uma confissão de derrota. Seu rosto, outrora símbolo de autoridade, agora era apenas máscara quebrada. Enquanto isso, alguns homens se aproximaram do garoto e do pai, oferecendo apoio. Um deles, agricultor conhecido, disse: De hoje em diante vocês não estarão sozinhos. Se tentarem tocar em vocês, terão que passar por todos nós. As palavras foram recebidas com aplausos. O povo, que antes se escondia em silêncio, agora erguia a voz em unidade. O menino havia acendido uma chama impossível de apagar. Elias, com lágrimas escorrendo, colocou a mão sobre a cabeça do filho e disse: Você não só me libertou, meu filho, libertou todos nós. A cidade inteira compreendia. Algo profundo havia mudado. O garoto, antes motivo de zombaria, havia se tornado símbolo de resistência. E o pai, antes ridicularizado como devedor, agora era visto com honra, como exemplo de dignidade. Do lado de fora, a notícia já corria pelas ruas estreitas. Mulheres murmuravam entre si: Ele curou a menina. Libertaram o pai diante de todos. O chefe não manda mais como antes. E assim, a transformação não estava restrita ao salão. Espalhava-se como fogo em palha seca, alcançando cada esquina da cidade. O garoto, cansado, mal conseguia ficar de pé. Mas, ao ver o pai livre e o povo unido, sentiu que cada gota de suor, cada lágrima e cada humilhação haviam valido a pena. Ele havia provado que não era o riso que define um destino, mas a coragem de permanecer de pé quando todos esperam sua queda. E naquela noite, Várzea Alta não ganhou apenas um herói. Ganhou um novo olhar sobre si mesma. Na manhã seguinte, a cidade já não era a mesma. O sol nasceu do mesmo jeito, atravessando os telhados tortos e aquecendo o rio estreito. Mas o ar carregava algo diferente: esperança. A notícia do que acontecera no salão correu como vento pelas ruas de pedra. As pessoas repetiam as cenas como testemunhas oculares, mesmo aquelas que não estavam lá. Cada boca aumentava os detalhes, mas todos concordavam em um ponto. Um garoto, filho de um prisioneiro, havia desafiado o poder, curado vidas e libertado o pai diante de todos. Nas casas simples, mães falavam para os filhos: Ele não teve medo, e olha o que conseguiu. Nos mercados, os homens murmuravam: Se um garoto teve coragem, nós também podemos. O impacto era visível. Portas que antes ficavam fechadas por medo agora estavam abertas para o vento. Janelas que antes eram pregadas para esconder a doença eram abertas para deixar o sol entrar. As pessoas começaram a ferver água, a ventilar as casas, a cuidar umas das outras. O que antes era segredo de um menino espalhou-se como prática comum. E junto com esses novos hábitos vinha uma transformação mais profunda. O medo começava a perder força. Os guardas, antes tão obedientes às ordens cruéis, agora hesitavam. Caminhavam pelas ruas cabisbaixos, alguns até evitavam olhar nos olhos do povo. Já não eram vistos como monstros, mas como homens que haviam ficado em silêncio demais. Alguns tentavam se justificar. Nós só obedecíamos. Mas ninguém aceitava, porque naquela noite todos viram que até um guarda podia escolher. O chefe se trancou em sua casa grande, com cortinas pesadas e portas reforçadas. O homem que antes caminhava pelas ruas com arrogância, agora temia sair. Os murmúrios eram claros. Ele perdeu o respeito. Não manda mais no coração de ninguém. Enquanto isso, o garoto caminhava pela cidade ao lado do pai. Onde passava, recebia olhares de reverência. Alguns ajoelhavam-se, outros apenas tocavam seu ombro em sinal de gratidão. Ele não sorria de orgulho, mas de humildade. Dizia sempre a mesma frase: Não fiz sozinho.
A vida só precisa de espaço para se defender. Elias, o pai, agora era tratado como homem de honra. Quem antes o chamava de devedor e traidor, agora desviava os olhos em vergonha. Muitos o procuravam para pedir perdão. Outros ofereciam ajuda para reerguer sua oficina. Ele, porém, só respondia: eu não preciso de ouro nem de glória. Eu tenho meu filho. Isso basta. A cidade mudou. O povo começou a se organizar, a questionar as taxas injustas, a recusar as humilhações que antes aceitavam calados. Os nobres, antes intocáveis, agora eram confrontados nas feiras, nas ruas, até nas praças. Não havia violência, havia voz. Voz nascida da coragem de um menino que ousou falar quando todos se calavam. O impacto chegou também nas crianças. Elas corriam pelas ruas brincando de curar umas às outras, imitando o gesto do menino ao colocar panos úmidos na testa dos amigos. Riam, mas no fundo aprendiam. Não é preciso ser grande para fazer diferença. E entre os velhos, as histórias começaram a ganhar força. Contavam sobre a noite em que o riso morreu e o silêncio virou respeito. E cada repetição aumentava a lenda. O menino já não era apenas filho de Elias, era símbolo de algo maior, da fé contra o escárnio, da coragem contra o medo. O chefe ainda tentava, às escondidas, recuperar poder. Mandava recados, espalhava rumores, dizia que o que aconteceu não passava de coincidência, mas ninguém mais acreditava, porque os olhos não mentem, e todos tinham visto. A transformação mais forte, no entanto, estava dentro das pessoas. Pela primeira vez em muitos anos, a cidade descobriu que não precisava de anéis pesados, nem de ordens gritadas para se sentir protegida. Descobriu que a união era mais forte do que a opressão, e que um garoto podia, sim, derrotar um gigante. As noites deixaram de ser marcadas pelo medo. As famílias se reuniam não mais para chorar, mas para contar histórias. Histórias de fé, de coragem, de resistência. E no centro de todas elas estava a frase que ecoaria para sempre: deixe meu pai livre e eu te curo. O povo sabia. Aquele não era apenas um pedido de filho, era o grito de todos que estavam acorrentados, visíveis ou invisíveis. Era a voz de uma cidade inteira, exigindo vida diante da morte, justiça diante da arrogância. E assim, Várzea Alta nunca mais foi a mesma. O salão estava vazio agora. As lamparinas queimavam mais baixas. O eco dos gritos havia se dissolvido no silêncio da noite. Mas mesmo sem ninguém, aquele lugar jamais seria o mesmo. Cada pedra, cada corrente caída no chão, guardaria a lembrança do que aconteceu ali. O riso que morreu, a fé que nasceu, a liberdade conquistada. Do lado de fora, a cidade pulsava em murmúrios. As pessoas repetiam, quase como oração, a frase que havia iniciado tudo: deixe meu pai livre, e eu te curo. O que antes parecia loucura, agora era símbolo. Não era apenas sobre um filho e um pai. Era sobre todos os que de alguma forma estavam acorrentados, pela doença, pelo medo, pela injustiça. Era sobre aqueles que, ao ouvirem zombaria, escolheram permanecer firmes em vez de abaixar a cabeça. Elias, caminhando pela rua com passos lentos, sentia a liberdade pesar mais do que as correntes, mas era um peso bom, o peso de quem carrega honra. Ao lado dele, o filho, exausto, mas de cabeça erguida, já não era visto como menino, mas como voz de toda uma cidade. As mães começaram a ensinar aos filhos que coragem não se mede pelo tamanho do corpo, mas pelo tamanho da alma. Os homens aprenderam que não era preciso esperar por líderes ricos para salvar suas casas. O exemplo estava diante deles, simples, humilde e verdadeiro. Os velhos passaram a contar a história como se fosse lenda, e talvez fosse mesmo, porque lenda não é mentira, lenda é verdade que se recusa a morrer. E quanto ao chefe, ele desapareceu no meio da multidão que antes o reverenciava. Seu anel já não brilhava, sua cadeira já não era trono. Descobriu da forma mais cruel que poder sem respeito é apenas peso sem valor.
tornou-se sombra, lembrança amarga de que a arrogância sempre encontra o dia em que cai. O menino, porém, não pediu coroa, nem títulos. Continuou andando pelas ruas, ajudando quem precisava, repetindo sempre: não é milagre, é cuidado. A vida só precisa de espaço para se defender. E foi assim que a lição maior ficou gravada. Não é preciso ser grande para mudar o destino. Não é preciso ter força para quebrar correntes. Basta acreditar que o impossível só é impossível até o momento em que alguém, mesmo pequeno, decide tentar. As risadas que ecoaram naquela noite ainda vivem na memória do povo, mas não como lembrança de deboche. Vivem como prova de que a zombaria sempre é engolida pelo silêncio do respeito. Ninguém mais ousou rir do menino, porque todos sabiam. Foi justamente quando riram que o milagre aconteceu. No fim, a cidade inteira aprendeu que nunca se deve desprezar a fé de alguém, porque o que hoje parece ingênuo pode ser o que amanhã salvará vidas. O que hoje parece pequeno pode ser a chama que iluminará uma multidão. E a frase final, que se repetiria por gerações, não nasceu do chefe, nem dos nobres, nem dos médicos. Nasceu de um garoto franzino, filho de um prisioneiro, que ousou levantar os olhos e desafiar o impossível. Nunca ria da fé de alguém, porque o milagre que você despreza pode ser o mesmo que vai te salvar. Agora é a sua vez. O que você faria se estivesse no lugar desse garoto? Teria a coragem de falar, mesmo sendo ridicularizado, ou esperaria em silêncio? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder outras histórias poderosas como esta.